Atos capítulo 13, verso 1. Cadê o José Ilso, o Gerson, o Raviel? Eu vou consagrar hoje os nossos discipuladores. Vem aqui na frente. Vamos aplaudir Jesus por esses homens de Deus. Aleluia. Pode subir aqui, ficar do meu lado. Eu quero compartilhar uma palavra bem rápida para a gente orar. O Donovan, ele vai ser também um discipulador da rede de jovens, mas ele está em Cuiabá, aprendendo, sendo treinado, preparado. E eu creio que nós teremos aqui ainda na nossa igreja um culto de jovens, com mais jovens do que adultos. Amém? Tem sido assim na igreja do meu pastor, lá em Cuiabá. O culto de jovens de lá tem mais gente do que no culto da família, o culto de adultos. Eu falei, dona, vai lá e busca essa unção para cá, que nós queremos fazer um culto de jovens aqui com mais jovens do que adultos. Amém, queridos? Então ele não está aqui hoje, mas ela é uma rede separada. E os 3 primeiros discipuladores das nossas redes de adultos estão sendo levantados hoje. Creio que até o final do ano vai ter levantado mais. Já estou organizando com outros para a gente avançar com esse projeto. Nós somos uma igreja em célula. Para explicar para você, eu não sei se você sabe, mas quando uma célula se multiplica, às vezes 3, 4 vezes ou 5 vezes, aquele irmão pela qual a célula dele se multiplicou, ele se torna um discipulador. Aí ele não é mais líder de célula com aqueles irmãos, ele vai liderar agora esses líderes de célula, ele vai ajudar esses líderes de célula agora a multiplicar suas células. Então ele vai ter uma rede ali de discipulado, onde o líder de célula é discipulado por ele, acompanhado, e ele é ajudado, né, pelo discipulador a multiplicar as células. Então esses irmãos estão agora nessa incumbência, né, está sobre eles algumas células, e a missão deles é ajudar os líderes de célula a multiplicar essas células, amém? Então os líderes de célula, o pastor Zé não estava conseguindo acompanhar mais, muitas células, graças a Deus as células têm multiplicado todos os anos, e chegou agora o momento da gente passar de fase, passar de nível, amém? Então até o final do ano, tenho certeza que vai ter pelo menos mais 3 discipuladores aqui, sendo gerados aqui, amém? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Amém? Então, quero dizer para vocês que vocês agora estão sendo enviados. Um dia vocês foram enviados para ser um líder de célula. Agora vocês estão sendo enviados para discipular os líderes de célula. Então, entenda que é um chamado de Deus para a vida de vocês. É o ministério que Deus tem colocado nas mãos de vocês. Não é o pastor Zeca que está colocando. Não é a igreja Ágape, mas o próprio Senhor Jesus que tem chamado vocês para esse ministério. E eu tenho certeza, cada discipulado de vocês, daqui a um ano, estarão com todas as células multiplicadas, né, com novos discipuladores gerados, e nós só vamos avançar nessa cidade. Amém? Então eu gostaria de chamar agora aqui todos os líderes de célula, fica aqui no centro vocês, nós vamos orar. Todos os líderes de célula, vem aqui à frente, nós vamos orar, nós vamos interceder por eles, nós vamos ministrar sobre a vida deles. Cola no seu discipulador aí, isso. Pode subir aí em cima, sobe lá, eu vou ficar embaixo e vocês sobem, vai lá. Cola no seu discipulador e dá um pouco de espaço aí, José Ilso. José Ilso vai para a extrema direita, mas Raviel para a extrema esquerda, Gerson no centro. Aleluia. Vai lá, cola no seu discipulador lá. Aleluia. Abraça aí. Abraça ele aí, pode ser. Pode ser o José, o seu é o dono não está aqui, mas pode colar no mais bonito aí. Amém. Eu quero que você me ajude agora em oração. Se coloque de pé, estenda as mãos para cá. Eu quero que você ore pedindo para que Deus abençoe cada uma dessas células que estão aqui representadas. E eu quero que você também agora, de uma forma especial, eu quero que os discipuladores ajoelhem, por favor. Você consegue, né, Gerson? Vai lá, nós vamos impor as mãos sobre eles, aleluia. Estenda as mãos para cá, vamos orar e ministrar sobre eles o Espírito Santo. Pai, nós declaramos sobre a vida de José Ilso, a partir de agora,
uma unção especial vindo dos céus sobre ele. Nós declaramos sobre ele agora uma unção discipulador, de ser o guardião da visão, de ser, Senhor, um instrumento do Senhor, para abençoar esses líderes que estarão sob o cuidado dele. E eu declaro, Senhor, que todas essas células irão se multiplicar todos os anos, e irão, Senhor, de uma forma especial, gerar filhos e filhas para o Senhor. Pai, por isso nós oramos e liberamos sobre ele nessa noite a unção, a autoridade, o poder, Pai, que vem do alto. Revista ele com o teu poder, com a tua unção e com a tua autoridade. Pai, eu oro também pela vida do Gerson. Pai, ministro sobre ele a unção do Senhor. Eu declaro sobre ele uma unção, Senhor, para discipular essas células, para ajudar, Senhor, esses líderes, ser um canal do Senhor sobre cada um desses líderes. Eu declaro sobre ele uma unção, Senhor, para ser o guardião da visão que o Senhor tem nos dado. E eu declaro, Senhor, que ele será um instrumento do Senhor sobre a vida de cada um desses irmãos. Essas células se multiplicarão todo ano, serão frutíferos, Senhor, e filhos e filhas serão gerados, Senhor, para Ti. Meu Deus, eu oro também pela vida do Raviel. Pai, ministro sobre ele a unção do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem usado o Teu filho de uma forma especial aqui. E eu declaro, Pai, sobre ele agora uma unção, Senhor, de discipulador. Pai, para discipular e abençoar esses líderes com o poder e respaldo do Teu Espírito Santo. Pai, que ele não confie nunca naquilo que ele faça, mas naquilo que o Senhor faz através da vida dele. Eu declaro sobre a vida, Senhor, do Raviel, a unção, Senhor, para ser o guardião dessa visão. A unção, Senhor, para fazer com que cada um desses líderes multipliquem suas células. E filhos e filhas, Pai, novos filhos e filhas sejam gerados ao Senhor. Por isso nós o consagramos e os enviamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Aleluia. Pode assentar. Deus abençoe vocês. Se você ainda não participe de uma célula, eu quero te encorajar a participar de uma célula. Porque nós somos uma igreja em célula, amém? Nós entendemos que o crescimento, o alcance de novas pessoas se dão pela célula. E nós temos uma visão para que cada casa tenha uma célula. Eu tenho orado para isso. Queria que você fizesse da sua casa uma extensão da igreja. Toda casa pode ter uma célula. Você fala, minha casa é pequena, minha casa não é de boa qualidade, não importa. Toda casa ela dá uma célula. Se na sua casa cabe você e sua família, cabe também a presença de Deus lá com uma célula, amém? Então nós queremos, nossa visão é essa, cada crente um ministro, cada casa uma extensão da igreja. Todos nós fomos chamados para edificar a igreja de Deus, uns liderando, outros auxiliando, outros sendo anfitriões, mas todos cooperando para o reino de Deus, amém, queridos? Eu quero falar hoje sobre algo que Deus colocou no meu coração. Na verdade, essa ministração seria domingo que vem. Nós estávamos preparados para ser ministrando domingo que vem. Mas Deus me inquietou de uma forma abençoadora para compartilhar essa palavra hoje com você. Eu quero falar sobre os 7 sinais que você está sob um ataque espiritual. Sabe, nós que somos crentes, nós somos taxados muitas vezes de ver demônio em tudo. Não é assim? Vocês são crentes, vocês vê demônio em tudo, mas vou falar uma verdade para você. Quem vê demônio em tudo, tem mais chance de acertar do que aquele que não vê demônio em nada. Porque tem gente que vai para o extremo também. Eu sei que ver demônio em tudo não é correto. Mas não ver demônio em nada também é um erro. Porque o mundo espiritual, ele é uma realidade. Os demônios são uma realidade. A parte sobrenatural, ela é uma realidade. Então quem vê demônio em tudo, acerta mais do que aquele que não vê demônio em nada, porque eles existem. Então a minha ideia aqui hoje, aquilo que o Espírito colocou no meu coração, é mostrar para você como que ele age, e você começar a olhar para a sua vida, para a sua família, para aquilo que tem acontecido com você, com um olhar espiritual. Tudo começa, irmãos, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, depois vem para o material. Então, a nossa luta, como disse o apóstolo Paulo, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra algo físico, mas a nossa batalha, ela é espiritual, amém? Acima da batalha física que você está enfrentando, é uma batalha espiritual. João 3, 27,
João diz que o homem não pode receber coisa alguma, se primeiro do céu não lhe for concedido. Ele está dizendo, olha, toda batalha no mundo físico, natural, ela é conquistada, ela é vencida primeiro no mundo espiritual. Ele fala que Daniel, ele orou 21 dias e jejuou 21 dias, porque tinha uma resistência maligna, impedindo que o anjo do Senhor viesse e abençoasse Daniel. E a hora que o anjo chegou, ele disse, Daniel, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Foi necessário que eu chamasse Miguel, o anjo guerreiro, e assim eu pudesse ir até você e levar essa mensagem que você estava pedindo. Então eu quero dizer para você que é importante, muito importante, você entender o mundo espiritual, de você entender que tudo começa de forma espiritual. Na verdade, tudo é espiritual, nada é somente material, nada é somente natural. E às vezes nós queremos, né, você vai às vezes num líder religioso, a tendência dele é olhar só para o espiritual. Você vai no médico, psiquiatra ou um psicólogo que trata a psique, a tendência dele é olhar só a vertente psicológica. Você vai no médico comum, que trata o corpo, o olhar dele sempre vai ser para o corpo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, quando o seu corpo é afetado, a sua alma e o seu espírito também é afetada. Quando o seu espírito é afetado, a sua alma e o seu corpo também, não tem como você separar. Então se você está com enfermidade no corpo, ela afeta a sua alma, as suas emoções, afeta a sua vida de oração, às vezes você não consegue vir no culto, então também afeta o seu espiritual. Então você nunca pode separar, não pastor, isso aqui é emocional, sim é emocional, mas você precisa enfrentar esse problema emocional também com olhar espiritual. Pastor, é uma enfermidade natural, enfermidade natural, mas você precisa também enfrentar essa enfermidade natural com um olhar espiritual, entendeu, queridos? Amém? Não fica separando, você não pode separar. A gente é corpo, alma, espírito, mas ao mesmo tempo nós somos uma unidade. Tem como eu tratar separadamente, excluir os outros? Né? Então eu procuro um médico, eu procuro um psiquiatra, eu procuro um psicólogo, mas eu entendo que o meu principal problema ele é espiritual. Porque quando o homem pecou, a primeira morte que aconteceu com ele não foi física, não foi emocional, foi espiritual. Então tudo começa no espírito. Então todo problema que é manifestado na alma, que é manifestado no corpo, você precisa entender que começou de forma espiritual. Porque o homem pecou, foi separado de Deus, e então veio todo tipo de enfermidade, todo tipo de briga, todo tipo de desavença, todos os problemas emocionais foram gerados de cunho espiritual. Então por que todo problema ele é de cunho espiritual? Porque tudo que começou lá no Éden, começou quando o homem pecou, e o problema foi primeiro espiritual. Amém? Então, eu não estou falando para você ver demônio em tudo, não é isso. Mas você não pode ignorar a dimensão espiritual. Então, hoje eu quero falar com você sobre esses 7 sinais de que você pode estar sob um ataque espiritual e como que nós enfrentamos isso. Eu quero ler o texto, baseado no texto de 1 Reis 19, da história de Elias, e aplicando também naquilo que eu tenho lidado no dia a dia como pastor, né? Por mais que o pastor é novo, eu já tenho alguns anos de pastoreio. E a gente começa a entender como que funciona, como que eu sou atacado, como que as pessoas são atacadas, e com o passar do tempo, você vai percebendo claramente. Às vezes eu faço de tudo, irmão, entendo que isso é espiritual, minha vontade é de abrir a mente dele e falar, entende, adianta você lutar com algo espiritual de forma natural, e às vezes as pessoas não veem, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que você tenha um olhar espiritual, daquilo que você talvez esteja enfrentando, e você olhando somente com um olhar natural. Vou ler todo o texto para que você entenda. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas da espada. Lembra daquela batalha que teve entre Elias e os profetas de Baal? Onde ele clamou e desceu fogo do céu, e teve toda aquela batalha dos deuses ali, entre Elias e Baal, entre Deus e Baal. Então ele matou naquele dia 450 profetas de Baal, a chuva veio, fazia 3 anos que não chovia, foi um grande mover. Elias experimentou um grande mover de Deus, um grande milagre, irmão, caiu fogo do céu, e consumiu um holocausto que estava cheio de água. Ele experimentou um milagre extraordinário. Então ele vivenciou algo ali sobrenatural, só que aí Acabe, quando chegou até a sua casa, contou a Jezabel o que estava acontecendo. Por isso Jezabel, que era sua esposa, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo
e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Estava com sono. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Que comida poderosa, imagina, você comer hoje, só voltar a ter fome daqui 40 dias. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Diga assim: na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave vento e sussurrou. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Nise, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e de todos aqueles cuja boca não o beijou. Amém pela palavra do Senhor? Nós vemos aqui Elias, um profeta poderoso, enfrentando um intenso ataque espiritual. Ele era um homem de Deus, experimentou milagres, coisas extraordinárias aconteceu com ele, através da vida dele. Ele orou e 3 anos não choveu. Ele orou novamente e voltou a chover. E ao olhar para a vida dele, nós vemos que, apesar de sua fidelidade, de ser um homem de Deus, ele passou por medo, isolamento, desespero, fuga. E isso significa que nós também podemos passar por isso hoje. Assim como ele enfrentou essas situações adversas, nós também enfrentamos. Então, os mesmos problemas que Elias enfrentou, eles continuam até hoje. O diabo, ele continua sendo o mesmo. As estratégias são as mesmas. A forma de agir é a mesma. E a palavra diz que Satanás, ele é a antiga serpente. Se tornou um dragão em Apocalipse. Ele vai se tornar ainda muito poderoso até o final, até a volta de Jesus. Mas ele é tido como serpente. E a serpente, ela tem uma forma de agir. Ela não é como um predador que corre atrás da presa, que ameaça. A cobra, ela se camufla, ela se esconde, e então ela ataca. Então, Satanás também é assim. Um dos objetivos de Satanás é que ele não seja identificado. Então, o objetivo dele é se esconder, para que as pessoas não vejam.
Em João 10,10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas a palavra roubar ali é furtar. E o furto é algo subtraído sem que o outro perceba, sem que o outro veja. Então o diabo ele sempre vai agir como uma serpente, se escondendo, para que no momento certo ele lance o ataque e a pessoa não veja. Todas as pessoas que foram picadas por serpentes, foram picadas porque não viram. Então eu quero dizer para você que você precisa ter olhos espirituais, para ver o que está acontecendo na sua vida, na sua família, e começar a olhar essas coisas com um olhar espiritual. O verso 4 diz que ele desejou a morte. O texto diz, olha, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Mas olha que interessante, a primeira reação de Elias, quando ele estava debaixo de um ataque espiritual, ali, era desejar a morte, e às vezes essa morte, ela é manifestada na perda dessa paixão espiritual. Você começa a simplesmente perder a vontade no culto, você perde a vontade de ir na célula, você perde a vontade de orar, você perde a vontade de jejuar, você perde a vontade de estudar a palavra de Deus, aí você fala, é normal, você não pode olhar isso como normal, porque o inimigo ele não quer que você ore, ele não quer que você busque as coisas de forma espiritual. Experimente orar, eu sempre falo isso, orar é tão simples, basta você, não precisa nem ajoelhar, basta você parar e falar com Deus, mas a hora que você começa, vem todo tipo de pensamento ruim, vem todo tipo de situação para te distrair, para que você pare com aquilo, aí você lembra do que você não fez, você lembra daquilo que você deveria fazer, são setas do inimigo para que você pare, estão entendendo, queridos, amém? Então a perda dessa paixão espiritual, é um sinal de que você está debaixo de um ataque espiritual. Talvez você começou empolgado, cheio de energia, cheio de vigor, mas agora você não tem mais força, você não tem mais força para cultuar, você não tem mais força para buscar, tudo ficou difícil, tudo ficou pesado, porque isso aconteceu com Elias, em casos extremos, da pessoa até desejar a morte, começar a ter pensamentos de morte, e assim por diante. Então os ataques espirituais, eles frequentemente nos esgotam. O texto diz que ele dormiu, o anjo enviou o pão, ele comeu e dormiu de novo, e às vezes a gente não consegue imaginar que o papel do diabo é roubar, é sugar tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, amém? Então você precisa olhar para o teu espiritual. Talvez você tenha perdido de forma abrupta a paixão espiritual, você tem perdido esse fervor espiritual, e você fala, não, é só uma fase, é natural, é só uma fase, mas você precisa entender que você está debaixo de um ataque espiritual, e você precisa resistir, você precisa enfrentar, para que essa situação mude. Você não pode simplesmente aceitar essa condição, você precisa diagnosticar e dizer, não é o que Deus tem para mim, é um sinal que você precisa enfrentar esse problema com a batalha espiritual, porque o diabo ele rouba de nós a alegria de servir a Deus, ele rouba de nós o desejo de servir, daqui a pouco ele começa, para que ir na cela? Para que ir no culto? Você tá muito fanático com esse negócio, você está muito fanático, não precisa ser todo dia assim, vai uma vez por mês, está tudo bem, vai trabalhar, você está cansado, e você começa a ceder a essas pressões, estão entendendo, queridos, amém? Aconteceu isso com Elias, eu falei, não quero mais, quero morrer, não quero mais saber disso, a vida está difícil demais, porque ele perdeu essa paixão espiritual. Agora, ele estava numa frustração tão grande, mas tão grande na vida dele, porque ele diz o seguinte, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Vou falar uma coisa para você, toda frustração é maligna, diga assim, toda frustração é maligna. Você precisa começar a olhar as frustrações com olhar espiritual. Daqui a pouco você está frustrado com o seu casamento, você está frustrado com o seu serviço, você está frustrado com a sua igreja, você está frustrado com o seu líder, você está frustrado com o Senhor, você está frustrado consigo mesmo, você olha, parece que nada dá certo na minha vida, e isso começou a acontecer com Elias, e vou falar uma coisa para você, não tem a ver com a circunstância que você está, geralmente o diabo nos faz olhar como fracassados em momentos em que nós estamos extremamente vitoriosos. Olha para Elias, Elias não estava no momento de fracasso, foi o momento mais glorioso da vida de Elias, presta atenção nisso, Elias estava no seu momento mais glorioso do seu ministério, e foi o momento que ele se sentiu mais frustrado, porque toda frustração é do maligno, para você parar,
para você desistir, para você recuar, para você não continuar, porque só há uma forma do diabo te vencer, é te fazendo desistir de lutar, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então ele vai te desmotivar, ó, não lute, pare, olha, não está dando certo, está dando tudo errado. Eu falo que isso acontece comigo, às vezes está dando tudo certo, na minha vida, no meu financeiro, no ministério, mas vem aquela frustração, poxa vida, podia estar fazendo mais, podia estar melhor, podia estar diferente. Aí eu começo a entender, vai estar repreendido em nome de Jesus. Não vou permitir que essa frustração tome conta do meu coração. Então, tanto a perda da paixão espiritual como a frustração extrema é um sinal de que você está debaixo de um ataque espiritual. Você precisa começar a argumentar com o diabo, que nem Jesus fez quando ele foi tentado. Fala, não te aceito, sou abençoado, sou filho de Deus, o Senhor tem me abençoado, eu sou grato, as portas têm se escancaradas diante de mim, e eu vou vê-las, não vou olhar as dificuldades. Amém, queridos? Talvez você está cheio de frustração, porque você está olhando para os problemas, você está olhando para aquilo que você não tem, e o diabo sempre vai olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que você ainda não é, para que você se desmotive. Agora olhe e veja o que Deus tem feito na sua vida, veja quem você é, veja as pessoas abençoadas que Deus colocou na sua vida, veja as coisas boas que o Senhor tem feito. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, há tempo mesmo de dificuldades, é verdade, há tempo de semear, mas há tempo de colher. Enquanto eu semeio, eu não colho, é um processo. Há tempo de abraçar e deixar de se abraçar, há uma série de circunstâncias, tudo na nossa vida é uma questão de processo, há um tempo para cada propósito diante de Deus. Então toda frustração que persiste, especialmente por coisas pequenas, pode indicar que o inimigo está atacando você. Amém? Agora o verso 9 e o verso 10, porque Elias era um profeta, e Deus tinha dado para ele uma missão do que fazer, mas o verso 9 e o verso 10 diz que ele entrou numa caverna e passou ali a noite. O Senhor veio e falou com ele, Elias, você está fazendo aí? No verso 10, ele diz o seguinte: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. Terceiro sinal que você pode estar debaixo de um ataque espiritual, é uma confusão de propósito. Você começa a questionar, será que eu casei com a pessoa certa? Não é? Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me chamou para esse ministério mesmo? Parece que nada dá certo na minha vida. Aí você começa, está confuso, será que eu estou na cidade certa? Será que eu estou no trabalho certo? Será que eu estou no empreendimento certo? Porque o diabo ele vai criar confusão. O Espírito Santo ele sempre traz clareza e convicção, amém? Sempre. Então não permita que o inimigo plante confusão. Talvez antes você tinha convicção, certeza daquilo, do nada acontece alguma coisa, alguma circunstância, e parece que aquela convicção, aquela certeza se vai de uma forma inesperada. Quero dizer para você, que essa confusão de propósito pode ser um ataque do inimigo contra a sua vida. É importante você olhar e entender que o inimigo ele trabalha de forma sorrateira. Ele vai fazer você pensar que você é que está pensando nisso. E às vezes aquilo que ele sugere tem lógica, senão ele não sugeria para você. Então não olhe as coisas pela lógica, olhe como que o diabo age, olhe como que ele faz. Então olha para a vida de Elias. Elias diz: Senhor, eu tenho feito a coisa certa e parece que nada flui na minha vida, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido obediente, e eu vejo todo mundo sendo abençoado e eu não. Mas era um conceito errado, ele estava sendo abençoado, mas o diabo fez ele ver e se enxergar como uma pessoa que não era abençoada. Amém, queridos? Então, talvez se você está questionando por que você está aqui, ou o que Deus quer de você, o que Deus te trouxe à existência, pode ser um sinal que o inimigo está lançando setas na sua mente, para confundir você e tirar você do caminho, para tirar você do propósito. Foi assim que o inimigo agiu na vida de Elias, confundindo sobre aquilo que Deus falou ao coração dele. Então, se Deus falou algo ao seu coração, creia. Se um dia você teve uma convicção profunda sobre isso, creia. Não permita que o inimigo roube de você essa certeza e essa convicção da voz de Deus na sua vida. O diabo fala. Ele fala sempre para distorcer aquilo que Deus falou antes. Jesus no batismo ouviu: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria.
No deserto, o que o diabo disse? Será que você é o filho? Se tu és o filho, transforma as pedras em pães. Se tu és o filho, lança-te daí para que os anjos te guardem. Então o papel do diabo sempre vai ser confundir uma voz clara de Deus, que um dia Deus ministrou na sua vida. Quantas profecias você recebeu, quantas palavras foram lançadas sobre a sua vida, quantas promessas foram lançadas sobre a tua vida, o diabo está tentando te confundir. Eu acho que você equivocou, você se enganou, não era bem isso. Não aceite isso na sua vida. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. É uma questão de tempo, é uma questão de sabermos esperar. Então você precisa olhar essa confusão, essas dúvidas acerca do propósito de Deus com você, como inimigo tentando te tirar do caminho. Mas o verso 3 diz que ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Uma das coisas que é um sinal de ataque sobre a sua vida, sobre a nossa vida, é quando nós perdemos a paz. Diga assim: perder a paz é uma obra maligna. A Bíblia diz que nós somos chamados para viver em paz. Diga assim: viver em paz. Você precisa estar em paz o tempo todo. Você perdeu a paz, não consegue dormir mais, já está com dificuldade de dormir, vai ter que tomar remédio para dormir. Você começa a ter um pensamento acelerado, porque agora tudo é doença, né? É síndrome do pensamento acelerado. É isso, é que não sei o quê. Para mim, tudo é ataque maligno. Pode me chamar de extremista, mas não é. A gente sabe, a gente conhece. Começa a repreender, ver se você precisa de remédio para isso. Porque você pergunta para o médico, chega num psiquiatra, num psicólogo, a gente tem muitos profissionais aqui. Qual que é a origem da depressão? Ninguém sabe. Talvez teve um trauma, uma situação aqui, outra ali. É verdade, teve um trauma, teve uma situação. Mas o diabo, ele é aproveitador. Ele pega esse trauma, ele pega essa ferida para destruir a sua vida. Então, se você combater ele, sabe o que acontece? Aquele trauma, aquele problema cicatriza. Então você precisa olhar os problemas emocionais, naturais, seja o que for, com um olhar espiritual. É verdade, tem origem natural, começou psicológico, mas o diabo entra, ele é aproveitador, ele aproveita fraquezas, ele olha onde há fraqueza, ali ele entra. Não fica achando que ele é leal, que ele é justo, não, ele é desleal. Ele ataca realmente quem está frágil. Então você precisa olhar também para esses problemas com um olhar espiritual e crer que essa falta de paz não é o que Deus tem para você. Você não pode chegar de noite e falar: não tenho sono. Não aceite isso na sua vida. Começa a repreender todo espírito de inquietação. Ano passado eu fiz a libertação de um irmão que ele não dormia à noite. Começava a dizer que a hora que ele deitava, ele sentia coceira como se fosse alergia, mas todo colchão que ele deitava, todo lugar que ele ia, ele não conseguia dormir. Na hora que nós fomos orar, ministrar sobre ele a libertação, manifestou um espírito maligno, denominado Exu Beuzebu, demônio das moscas, do tormento. Depois da libertação, dormiu que nem um bebê. Nunca mais ele teve aquelas insônias, aquelas perturbações que não deixavam ele dormir. Então, muitos problemas que roubam a nossa paz, eles são de origem espirituais. Começa a repreender isso. São espíritos de tormento, que está ali para te atormentar, porque a melhor forma do diabo roubar a tua energia é você não dormindo direito, não é assim? Tem uma noite ruim para você ver, como que você fica no outro dia. Agora você está com criança pequena, está chorando a noite inteira, é a criança, não é o diabo, está tudo certo. Mas está tudo bem na sua vida, você está só com preocupações, e nada que você faz você consegue dormir. Vai por mim. Você está debaixo do ataque espiritual, enfrenta isso com um olhar espiritual, se você foi chamado para viver em paz, amém? Então, se mesmo, diante das circunstâncias, de orações, de posições que você toma, você continua perdendo a paz, você precisa olhar e entender que você está debaixo de uma opressão maligna para te deixar perturbado e assim sugar a sua energia. Eu não sei se você sabe, existem muitos filmes de vampiro. Fica imaginando que tudo isso aí que tem é acaso, não. São demônios. E o papel dos demônios também é roubar, é sugar a nossa energia. Eles são espíritos caídos, carentes da glória de Deus. E eles precisam dessa imagem de Deus que há em nós, para eles terem refrigério, para eles terem descanso. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, um dos motivos
de você também poder estar sob um ataque espiritual, é quando você está com aquela lentidão, com aquele cansaço. Você dorme e acorda cansado. Você tira férias e volta cansado. Não é normal. O normal é, você dormiu, não é isso que Jesus, que a palavra de Deus estabeleceu? A escala é 6 por 1, você trabalha 6, descansa 1, Deus estabeleceu isso. Então um dia por semana para você descansar é suficiente, amém? Senão Deus é mentiroso. Senão Deus seria mentiroso. Um dia é suficiente para você deitar, dormir e acordar descansado. Agora por que não acordamos? A gente inventa um monte de desculpa. Não, meu trabalho é pesado demais. Meu trabalho é duro demais. Ah, pastor, você não tem noção de como que é meu ambiente. Quando eu me esforço, a gente começa a achar justificativas naturais. Mas pode ser que você está debaixo de um ataque espiritual. As suas energias estão sendo... Eu percebo isso. Eu sei quando o diabo está me atacando. Eu começo a ficar sonolento. Começo a perder energia. Fico cansado. Só dou um grito. Satanás, sai daqui. Passa na hora. Dá um susto nele quando isso acontecer. Começa a dar um grito. Fala, sai daqui. Em nome de Jesus. Você vai perceber que muda. Se for espiritual, muda. Talvez você está cansado mesmo, mas começa a exercer a autoridade que Deus colocou nas suas mãos. Então, se eu estou muito cansado, muito abatido, muito sonolento, sem vigor, com vontade de dormir. Você quer ver um exemplo? Criança não dorme, não gosta de dormir. A Elisa, mesmo sendo uma ameaçada de morte, não dorme, quer ficar acordada. Mas por quê? Porque para ela dormir é perder a vida, porque criança ela tem energia, ela quer gastar, ela quer aproveitar. Então, quando a gente quer dormir, que nem Elias queria dormir, a Bíblia considera o sono como morte. Fala que aqueles que morreram, eles estão dormindo. Então, o desejo de dormir de forma exagerada pode ser um sinal que você está debaixo de um ataque espiritual. Porque o correto é, você dorme à noite e acorde descansado, amém? Mas você dormiu 8, 12, 20 e continua cansado. Você precisa olhar essas coisas com um olhar espiritual. Ah, estou dormindo pouco, 3, 4 horas, aí é normal, você vai acordar com sono. Mas mesmo dormindo, as horas necessárias para você descansar, eu, por exemplo, de 6 a 7 horas é suficiente, mais de 7 horas o sono já me faz mal, mas eu com 6 horas eu descanso bem. Então se eu estou dormindo 6 horas e estou cansado, tem alguma coisa errada. Se eu estou dormindo mais de 6 e continuo cansado, com sono, tem alguma coisa errada, eu já consigo detectar, entendeu, queridos, amém? Então eu estou desmascarando aqui a obra do diabo hoje, eu quero que você comece também a desmascará-lo na sua vida. Você começar a olhar e você começar a perceber, e você vai ver como que você vai ter uma vida muito melhor, com muito mais energia, com muito mais vitalidade, com muito mais paixão, porque o diabo começa a falar, não, é o seu trabalho, é a igreja, a gente começa a mudar o inimigo, é a igreja, é a célula, eu estou trabalhando demais, envolvendo demais com a igreja. Não, a palavra de Deus diz que o nosso inimigo é o diabo, não mude, o inimigo não é sua esposa, não é seu esposo, não, essa mulher que vive me dando serviço em casa. Não mude o inimigo. Não é, a nossa luta não é contra pessoas. A igreja não te cansa, a igreja te descansa, bem. Você vai ver como você vai sair daqui, muito melhor que quando você entrou. Talvez você ficou aqui cansado, você vai sair daqui revigorado, porque a palavra de Deus limpa, ela te descansa. Mas aí o diabo diz o quê? Não vai para o culto, não, você está cansado. Não, você vem para o culto, não é para cansar. Você não cansa vindo para o culto, você descansa vindo para o culto. Você descansa vindo para a célula, porque Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Não há descanso sem Jesus. Você pode tirar 100 dias de férias. Se você não tiver Jesus, você não descansa. Você fica inquieto, você fica agitado, você fica perturbado, você fica ocioso, você fica angustiado. Porque o nosso verdadeiro descanso é Jesus. Amém? Então, observe essa lentidão, você não consegue processar, você não consegue produzir. Comece a olhar com um olhar espiritual. Sexto, forte desejo de desistir. Vê aquele impulso, eu acho que a solução é o divórcio. A solução é eu sair da igreja. Porque a gente começa a achar culpado. Não é mais o diabo, é a mulher, é o marido, é o líder de célula, é o pastor. Não mude o seu inimigo. Esse forte desejo de desistir do diabo. Você começa a pensar em desistir do ministério. Você começa a desistir do trabalho. Você pensa em desistir da vida. Você dá vontade de chutar o balde, fala, não quero mais nada. É o diabo dizendo, olha, tudo que você construiu, desconstrói.
Tudo que você edificou, joga fora. Tudo que Deus te deu, joga no lixo. Eu quero dizer para você, você não foi chamado para desistir. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:39, de que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem são salvos. Você é daquele que persevera. Você coloca a mão no arado e não olha para trás. Jesus disse, aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, não estão rápidos para o reino de Deus. Você foi chamado para colocar a mão no arado e olhar para frente. Nós falamos aqui no curso de maturidade, quando você pega Efésios 6, 10 em diante, quando fala das armaduras espirituais, não há nenhuma armadura para as costas, armadura para a cabeça, para o peito, para a cintura, para os pés, mas não há para as costas. Sabe por quê? Pergunta para o colega aí, por quê? Porque Deus quer que você enfrente os problemas e nunca vire as costas para Ele. Deus quer que você enfrente os seus inimigos de frente, com a cabeça erguida, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Ele já te deu todas as armas necessárias, todas as armas suficientes, então você vai enfrentar e você vai vencê-los. Agora você precisa ter essa consciência que você não pode desistir, você não pode recuar. A primeira coisa que vai vir é vontade de desistir, principalmente das coisas espirituais. Eu acho que o problema é a igreja. Acho que eu estou na igreja errada. É a parede preta da igreja que é o problema. Talvez seja a parede preta da igreja que está me atrapalhando. Não, o seu inimigo continua sendo o diabo, amém? Diga assim, o nosso inimigo é Satanás. Não sei se você viu, mas Elias aqui estava culpando Deus. Ele dizia, eu tenho feito tudo certo, tenho sido zeloso. Em outras palavras está dizendo, olha, eu tenho feito tudo para o Senhor, olha o que eu tenho recebido. Vai chegar um momento que o diabo vai lançar Deus contra você. Aliás, você contra Deus. Para você achar que o seu problema é Deus. Não, Deus não é bom não. Estou fazendo tudo certinho e a minha vida continua desse jeito. Aí você começa a desistir, querer desistir de Deus. Você começa a querer desistir do ministério. Você começa a desistir da igreja. Você começa a querer desistir de orar. Você começa a querer desistir de tudo que é espiritual. Porque o diabo conseguiu colocar você contra Deus. Então começa a olhar que esses desejos de desistência é algo maligno. E para concluir, uma das coisas que ele diz no verso 10 e também no verso 14, ele diz, eu sou o único que sobrou. Mas não era verdade, porque diz que tinha mais 7.000 que não se dobraram. Mas o que o diabo falou para Elias? Só tem você, você está sozinho, ninguém liga para você, ninguém olha para você, você entrou na igreja, ninguém nem te cumprimentou. Aí você fala, é normal isso. Não, não é normal. É o diabo dizendo, você está sozinho. Na hora que você mais precisou, o pastor nem te ligou, nem foi atrás, nem sentiu sua falta no culto. Vou falar uma coisa para você. Quando a gente começa a ter essas percepções, de que a gente está sozinho, de que a gente está isolado, a gente começa a ter dúvida de quem de fato nós somos, do nosso valor, da nossa identidade, do nosso chamado, é o diabo tentando roubar você da presença de Deus. A hora que o anjo o visitou, Deus o visitou, ele disse, fique na presença do Senhor. Então eu quero dizer para você, fique na presença do Senhor. Se está bom, fique na presença do Senhor. Se está difícil, continue na presença do Senhor, porque é ali que você tem vitória. Mas aconteceu algo extraordinário, que eu quero concluir falando sobre isso, porque a palavra de Deus diz que veio um vento forte e Deus não estava lá, veio um terremoto e Deus também não estava, veio fogo e Deus não estava, mas veio uma brisa suave e Deus estava lá. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós esperamos o manifestar de Deus de forma sobrenatural, nós queremos que Deus fale conosco de forma extraordinária, de forma miraculosa, mas não vai ser sempre assim. Deus está falando com você aqui desde o início, por meio da sua palavra. Às vezes você está esperando e querendo que Deus apareça em teofania, você veja um anjo, você ouça a voz audível de Deus, e não é assim que Deus vai falar com você. Às vezes Ele vai falar com você de uma forma suave, ministrar o teu coração de uma forma suave, através de um amigo, através do seu líder de célula, através de um irmão da célula, através de uma palavra compartilhada. Essa é a forma comum dele falar. Agora, eu quero que você olhe para Deus e entenda que Deus sempre fala conosco. A forma mais comum de Deus falar é no nosso espírito por intuição, não é de forma extraordinária. Deus ele fala conosco de forma extraordinária quando há uma necessidade.
Mas essa não é a forma comum de Deus falar, então não fique esperando Deus de uma forma sobrenatural, miraculosa, não. Ele habita dentro de você. Só você falar, clamar por Ele, e Ele te socorrerá, amém? Agora, como que eu me liberto disso? Talvez você identificou, você fala, pastor, eu identifiquei com muita coisa aí, quase tudo. Estou perdido? Não. Eu quero te dar aqui algumas chaves bem rápidas, que aconteceu com Elias também, para você enfrentar. O verso 5 e o verso 8 diz que o anjo deu para ele pão e água, diga assim, pão e água. O pão revela as escrituras, e a água representa a presença do Espírito Santo. Deus diz que quando o Espírito ele é derramado sobre nós, ele flui na nossa vida como um rio de água viva. Então, diante desses ataques espirituais, nós vencemos com a palavra, nós vencemos com oração, nós vencemos confiando, que é o Espírito Santo que nos dá vitória sobre ele, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? Se você creu em Jesus, confessou Jesus, recebeu Jesus, o Espírito Santo habita em você, clame por ele, fala, Espírito Santo, me ajude, me dê autoridade, me dê consciência, me fortaleça. Deus diz que ele comeu aquele pão e bebeu aquela água, e ele andou 40 dias e 40 noites e não teve fome. Uau! Você precisa vir todo domingo, e como Isaías disse, comer desse pão e beber dessa água. Esse pão e essa água é espiritual. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água que jorra para a vida eterna, aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Então o pão e o vinho aqui representa, o pão e a água representa Jesus, o seu corpo e o seu espírito que move dentro de nós. Então se alimente de Jesus, não deixe de cultuar, não deixe de participar de uma célula, não deixe de fazer as suas devocionais, não deixe de clamar, não deixe de buscar, porque é assim que você vence, é na presença de Deus. Eu falo que a igreja é igual a arca de Noé. A arca de Noé tinha todo tipo de bicho lá. Imagina aquela arca, depois de umas 3 semanas, a urina, cheiro que não estava, com as fezes, com o próprio odor natural dos animais. Imagina aquela arca, como que não estaria? Um berrando, outro rinchando, outro cantando. Imagina, que situação desagradável que estava naquela arca, insalubre. E eles ficaram 150 dias dentro daquela arca. É só 4 dias lá nos Legendários. Mas eles ficaram 150 dias naquela situação complicada. Mas era o lugar mais seguro do mundo para Noé e sua família estar. Era o melhor lugar do mundo para se estar com a sua família. Eu quero dizer que a igreja também é assim. Você vai ter problemas aqui, problema com irmãos, às vezes com líderes, talvez situações que você não gostaria. Aqui também tem bicho de todo jeito. Cada um com uma personalidade. Mas eu quero dizer para você que a igreja continua sendo o melhor lugar do mundo e mais seguro do mundo para você estar com a sua família. Pode não ser o lugar mais agradável do mundo, mas é o lugar mais seguro e mais abençoador, que mais trará proteção sobre você e a sua casa. Amém? Então nunca, nunca deixe de estar na presença de Deus. Nunca deixe de cultuar, nunca deixe de se envolver, nunca deixe de liderar, nunca deixe de se fazer da sua casa essa extensão da igreja. Agora, é importante você enfrentar isso com fé. A hora que Deus falou com Elias, ele respondeu aquela palavra, ele disse, Elias, vai lá e faz isso, levanta. A hora que você ouvir a voz de Deus, levanta, tenha fé e levante-se pelo poder do nome de Jesus. A gente vence todos os ataques espirituais com fé. Fé em quem? Em mim? Não. Fé nas minhas obras? Não. Fé na minha força? Não. Fé na minha capacidade? Não. Fé na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fé na pessoa e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio da fé em Jesus que nós vencemos todos os ataques espirituais. Amém? Então não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Então quebre esse ataque com oração. Elias é que conversou com Deus, Deus falou com ele, ele conversou, isso é oração. Oração é Deus falar com você e você falar com Deus. Na Bíblia, Deus fala com você, quando você ora, você fala com Deus, amém? Então aprenda, entenda que é assim que você vence. Leve suas lutas a Deus em oração, seja honesto, fala, Senhor, eu não estou bem,
Seja honesto em Elias, eu estou com vontade de morrer, eu estou com vontade de desistir, mas muda essa situação na minha vida. A Bíblia diz que Deus sabe do que nós pensamos antes mesmo da palavra vir da boca, mas você precisa falar: pastor, minha situação está assim, eu não quero ser assim. Agora Tiago capítulo 4 verso 7, pode projetar Tiago 4, 7, diz que há um caminho para a gente vencer o diabo, para a gente vencer essas resistências malignas. O primeiro é: submeta a Deus. O que Deus tem falado com você? Está falando para você ter uma célula na sua casa? Tenha. Essa semana eu fui visitar uma irmã, ela falou: pastor, eu estou com tanta dificuldade no culto, na célula, toda vez que o programa dá errado. Falei: você já pensou em trazer a igreja para dentro da sua casa? Ela falou: é meu sonho. Falei: então pronto, então vamos multiplicar uma das células na sua casa, né? Essa semana agora já vai começar uma célula lá na casa dela. É uma estratégia. Você está com dificuldade de vir para a igreja vai ter você com uma célula na sua casa. Estão entendendo, irmãos? Amém? É uma forma de você se fortalecer. Então seja sábio, submeta a Deus, traga, esteja perto de Deus, esteja na presença de Deus. O que Deus tem falado com você para você alinhar? O que Deus tem falado com você para você submeter? Se você submeter, pode acreditar, 90% desses ataques do inimigo é cessado quando você submete a Deus. Agora, mesmo você submetendo a Deus, o diabo vai te resistir, porque é o papel dele. Ele vai te resistir. Ele resistiu a Jesus, que submeteu a Deus em tudo, ao Pai em tudo. Mas a segunda parte ele diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. Deixa eu falar uma coisa para você, de tudo que eu falei aqui, não é para você ter medo do diabo, só foge quem tem medo. Deixa eu falar uma verdade para você: em Cristo Jesus, por causa da presença do Espírito Santo que é em você, o diabo tem medo de você. Você crê nisso? Porque essa palavra de Deus diz que se você resistir, ele foge, é que você é maior do que ele. Então nunca, em hipótese alguma, você tem que olhar para os demônios, para o diabo, para as oposições malignas maior do que você. Nunca veja nenhum problema maior do que você. Aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Aquele que habita em você é o Todo-Poderoso. Aquele que habita em você é dono de todas as coisas, conhece todas as coisas. Então você é maior do que esse problema que você tem enfrentado. Você é maior do que esses demônios que têm te atacado. Basta você se posicionar, resistir, falar: sai, e ele vai ter que sair. Vamos se colocar de pé. Quero orar com você. Nós vamos dar uma ordem agora a esses ataques espirituais sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu vou te ajudar em oração, mas é você que vai orar. Eu não sei se você sabe, mas sabe por que nós louvamos? Nós não louvamos, irmãos, porque Deus precisa do nosso louvor. Deus não pede o nosso louvor, Deus não precisa do nosso louvor. Os anjos fazem isso, muito mais afinado. O teclado dos anjos lá, bem melhor do que o seu, Raviel. Pode acreditar nisso. Sabe por que nós louvamos? Porque o louvor é uma arma de guerra para você vencer o diabo. Davi, todas as vezes que ele estava debaixo de um ataque espiritual, ele louvava. Saul, quando estava debaixo de uma opressão maligna, ele tocava a sua arca, e o espírito maligno saía da vida de Saul e ele tinha paz. Quando você entrar aqui nesse prédio, lá na cela, na sua casa, adore a Deus. Coloque louvores na sua casa para você adorar a Deus. A hora que você entrar aqui, levanta as tuas mãos, abre a tua boca, adore, porque ela é uma arma de guerra. Você pode entrar aqui mal, oprimido, mas você sairá daqui alegre, feliz, leve, porque o louvor, ele abre portas. Ele é a chave da casa de Davi, e é uma chave que abre portas, e ninguém pode fechar, que fecha a porta do maligno, e ninguém pode abrir. Então, mais do que a oração, aprende a louvar. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam, Paulo e Silas, numa prisão, cantando e louvando, à meia-noite. Enquanto eles louvavam, as prisões se abriram, as portas das cadeias se abriram, as algemas caíram, e todos ficaram livres, porque eles estavam louvando ao Senhor. Então nós vamos orar, e depois da oração nós vamos louvar.
mas você vai adorar a Deus, você vai louvar a Deus, entendendo não mais que você está louvando para Deus, você está usando arma de guerra contra Satanás. Quando Jericó foi conquistada, Deus deu uma ordem para eles: vocês vão rodear 7 vezes, cantando ao Senhor. Todas as vezes que Israel saía para a batalha, sabe quem ia à frente? Sabe quem ia à frente? Não eram os principais soldados, eram os músicos, porque é com louvor que nós derrotamos todas as setas inflamadas do maligno. Então agora eu quero que diante disso, você coloque diante de Deus em oração. Talvez você perdeu essa paixão espiritual, você vem para a igreja por uma obrigação. Quando vem, talvez você está debaixo de uma frustração em relação ao seu ministério, em relação ao seu casamento, à sua família. Talvez você está confuso acerca do seu propósito, do seu trabalho, do seu chamado. Talvez você tenha perdido a sua paz, você não tem dormido direito, tem vivido ansioso. Talvez você está lento, cansado, abatido, sem vigor. Ou você está com um forte desejo de desistir. Ou talvez você tenha dúvida acerca da sua natureza, de que você é filho, de que você é salvo, de que seu nome está escrito no livro da vida. Você está com dúvidas se de fato você foi chamado para o ministério. Nós vamos enfrentar isso agora em oração. Você vai dar uma ordem, todo esse mal vai ter que sair. Você vai resistir e ele vai ter que fugir de você. Há 2 tipos de oração. Há uma oração que nós direcionamos a Deus e pedimos as bênçãos para Ele. Mas há orações que nós damos ordem aos demônios e às enfermidades, para que elas saiam. Toda obra maligna vai ter que sair. Todas as pessoas que comecem a liderar, todos os irmãos que decidem liderar, eu vejo o inimigo atacando para que ele desista. Todos os irmãos que decidem dizimar, vem um ataque espiritual contra o financeiro deles. Todas as vezes que você se posiciona e submete a Deus, o diabo vai lançar uma seta para te tirar do caminho, mas se você resistir, ele vai fugir de você. Você vai fazer uma oração agora crendo que o diabo tem medo de você. Você vai fazer uma oração crendo agora que você é mais do que vencedor. Você vai se portar e se postar como alguém que tem autoridade. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e declaro sobre cada vida aqui o toque do Teu Espírito Santo, e toda opressão eu declaro removida agora. Espírito das trevas, solta essa vida agora. Toda energia que você tem roubado, toda sonolência, todo cansaço, sai agora. Toda ansiedade, todo medo, sai agora. É no nome de Jesus que eu te ordeno, espírito das trevas. Você foi desmascarado, você foi exposto, e você agora não tem outra escolha a não ser sair dessa casa, a não ser sair dessa família. Toda dúvida que você tem plantado sobre a família, sobre o casamento, sobre o ministério, sobre a fé, sobre a salvação, cesse agora. Todo dardo maligno seja apagado agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo desejo de desistir, toda vontade de retroceder, todo pensamento de morte, todo pensamento de suicídio, cesse agora em nome de Jesus. Espírito de morte, solte essa casa, solte essa família, solte essa pessoa agora no nome de Jesus. Espírito das trevas, espírito de morte, espírito de enfermidade, todo comando de sentimento, todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda síndrome do pânico, vai saindo agora, em nome de Jesus. Toda insônia, eu declaro em nome de Jesus, saia dele, saia dela. Espírito, nós te resistimos agora, espírito das trevas, e te damos uma ordem: saia desse lugar, saia desse ambiente, saia da nossa presença, saia dessa casa. Em nome de Jesus eu declaro que aqueles que não estavam dormindo, vão dormir, e vão acordar descansados. Aqueles que estavam dormindo sonolentamente, e acordavam cansados, vão acordar cheios de vigor. Eu declaro que toda confusão de propósito, toda frustração, será agora removida em nome de Jesus. Toda sensação de fracasso,
toda sensação de abatimento, toda apatia espiritual, eu removo agora em nome de Jesus. Espírito das trevas, você tem roubado a alegria, você tem roubado a alegria deles cultuarem, deles louvarem, estarem na presença de Deus. Cesse agora esse ataque em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero alegria do alto, alegria dos céus, inundando esse coração agora. Eu quero que no meio do louvor, Pai, a tua paz, o teu refrigério, a tua alegria, Senhor, tome conta desses corações, desses espíritos que aqui estão para receber a presença do Espírito Santo, Pai, porque todos nós somos espírito e precisamos do teu Espírito Santo para de fato ser alguém realizado. Eu quero que o Senhor derrame agora sobre esse ambiente a tua paz. Eu declaro toda angústia removida, toda tristeza removida, toda inquietação removida. Eu quero a tua brisa suave agora. Eu quero o refrigério que só o Senhor pode nos dar. E eu quero, Pai, que cada um aqui perceba que o Senhor está neste lugar. Você vai adorar. Há poder no nome de Jesus. Declare em alta voz agora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Diga. Há poder no nome de Jesus. Declare. Há poder no nome de Jesus. Para quê? Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O teu poder abala as trevas, poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram, santo é teu nome, santo é teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Começa a ouvir. Elas estão caindo. Ouço cadeias quebrando. Profetize, declare. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Declare. Abre a tua boca e declare. Aleluia. Diga que há poder. Aleluia. Santo, Santo Senhor. Diga assim: eu creio que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E eu declaro todas as cadeias quebradas na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Estenda as mãos assim em forma de receber.
Diga assim: eu recebo toda unção que quebra e despedaça o jugo maligno. Espírito das trevas, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha mente, sai do meu sono, em nome de Jesus. Toda angústia, saia. Toda tristeza, saia. Todo abatimento, saia. Toda depressão, saia. Toda síndrome do pânico, todo medo, saia. Eu recebo hoje paz, alegria, refrigério que vem do Espírito. Toda apatia, todo desânimo, saia em nome de Jesus. Eu recebo poder, unção que vem do alto. Eu recebo a vida de Deus, a energia de Deus, o poder de Deus. E eu vou acordar amanhã cheio de entusiasmo, cheio de paixão, fervor pelas coisas espirituais. Toda frustração saia em nome de Jesus. Toda satisfação, todo contentamento eu recebo pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu recebo a presença do Espírito Santo na minha vida. Amém. Diga assim: eu vou ter uma semana abençoada. Eu vou ter uma semana de favor. Toda opressão já caiu por terra hoje. Todo ataque espiritual já caiu por terra hoje. Toda enfermidade já saiu. Eu estou curado. Eu tenho saúde. Aleluia. Diga assim: eu recebo da parte de Deus todas as bênçãos espirituais, e eu viverei uma semana debaixo do favor. Me dê percepções espirituais para que eu resista ao diabo, e então ele fugirá de mim, e a minha semana será abençoada. Aleluia. Vamos aplaudi-lo porque ele é bom. Aleluia. Só deixa eu dar 2 avisos antes de despedir você para sua casa. Dia 31 nós teremos um impacto aqui. Nós vamos começar às 8h30 da manhã. Já está disponível, né? No aplicativo a inscrição. E o nosso objetivo é para quem não é crente ou está afastado, né? Não conhece o Evangelho ainda ou está desviado. O objetivo é para que a pessoa se fortaleça espiritualmente. Então é para quem precisa, amém? Nós estamos com o alvo de ter aqui pelo menos 80 pessoas aqui. A gente vai começar às 8h30 da manhã e vai encerrar 9 horas da noite, 21 horas no culto. Então vai ter os irmãos que vão estar aqui fazendo o impacto normal. 19 horas, os que não estão fazendo o impacto virão e continuarão. Então a última ministração do impacto vai ser ministrada no culto das 19 horas. Amém? Então, se você ainda não passou por nenhum encontro com Deus, nenhum impacto, essa oportunidade que você tem de passar aqui 12 horas sendo ministrados pelo Senhor. Amém? Nós vamos servir um café da manhã aqui, das 8h30 às 9 horas começaremos as ministrações. Mas você vem 8h30 para organizar a sua inscrição, tudinho, para você estar aqui. Combinado? Então, dia 31, no último domingo. E no dia 7, diga assim, dia 7, é um feriado que caiu no domingo. Choveu no molhado, né, irmãos? Mas nós vamos fazer um culto de ceia aqui especial. Então eu quero que você venha no domingo de manhã, que eu vou trazer uma palavra para toda a igreja, aqui no dia 7 de setembro. Então, você que é da família, é da igreja, venha que eu tenho uma palavra para toda a igreja. E você que é o nosso convidado também, pode vir. Você que tem frequentado, ainda não membrou, ou está nos visitando aqui, o convite também está estendido. Nós não fazemos nada privado aqui, o culto é aberto. Então nós vamos ter um culto especial no domingo de manhã, e vai ser assim até o final do ano. Todo primeiro domingo
do mês, nós vamos estar aqui domingo de manhã. Nós já estamos nos preparando para o ano que vem, nós vamos retomar os nossos cultos domingo de manhã. Nós teremos um culto domingo de manhã e um culto também à noite. Amém? Então em breve teremos nossos cultos. Amém? Diga assim: a minha semana será uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê um abraço a essa pessoa, deseje ela uma semana abençoada. Sejam bem-vindos, você que veio aqui pela primeira vez, pela segunda. Sinta-se amado e tenha uma semana de bênção, de favor.